Olá, olá, olá! Seja muito bem-vindo. Eu sou Pierra Maier, sou taróloga, oraculista e sou a responsável aqui por esse canal, que é um espaço de orientação, de respostas, de autoconhecimento por meio das cartas. Hoje eu estou aqui para dar sequência ao nosso curso gratuito de baralho cigano. Então vamos falar hoje sobre a carta de número 2, que é a carta do trevo. Se você quiser ter acesso às outras aulas, é só se inscrever no canal e acompanhar, porque toda semana tem aula nova aqui para vocês. Muito bem, gente. Essa carta é uma carta muito polêmica, mas muito polêmica. Porque quando a gente pensa em trevos, os trevos, eles representam geralmente sorte. Só que quando a gente vai para a interpretação mais profunda do baralho cigano, dá para perceber que o significado da carta, os trevos, em uma leitura, tem um sentido completamente diferente de sorte, simplesmente. Então, presta atenção, pega o teu caderninho e vamos começar a aula de hoje. Eu trouxe novamente os 3 baralhos, que eu trouxe também na aula da carta número 1. Esses 3 baralhos serão o apoio e o instrumento com o qual eu vou fazer todo o curso, tá? Eu escolhi essas 3 cartas porque são cartas muito diferentes uma da outra, e embora todas elas tenham o mesmo significado da carta dos trevos, em cada uma delas existem pequenas peculiaridades que apontam mais para uma ou para outra interpretação da mesma carta, tá? A carta dos trevos, ela representa a planta trevo, sabe? Não a mitologia do trevo de 4 folhas. Porque se a gente parar para pensar, trevo, é uma coisa que tem 3, né? Então a ideia de um trevo de 4 folhas é uma coisa assim um pouco fantástica, sabe? É uma coisa assim, é como se não existisse. Tipo, não dá para ser um trevo se tem 4, entende? Não dá para ser um óctuplo se tem 9, sabe? Então assim, a ideia do trevo de 4 folhas é algo que move as pessoas em uma direção para buscar pelo Eldorado, para buscar pela coisa desconhecida, pela aventura, por aquilo que é místico, por aquilo que é mágico. É como se todos os dias alguém levantasse pela manhã e procurasse por unicórnios, entende? Há quem diga que eles existem, mas você não vê um unicórnio andando pela rua, sabe? Então, nesse sentido, eu vejo que sim, existe ligação entre essa ideia do trevo de 4 folhas com a carta Os Trevos do baralho cigano. Por quê? Porque essa carta, como eu disse, ela representa o elemento trevo. Então, assim, o que são os trevos? Se você tem um jardim, provavelmente em algum momento da sua vida já brotaram trevos no seu jardim. Trevo é uma planta que ela nasce sem que você plante ela. Você pode até plantar, mas se você não plantar, ela vai brotar igual, sabe? E se você não cuidar, aquilo se alastra e toma conta de tudo. Então, se você tem um gramado, teu gramado tá lindo, tá bonito, sabe? Aquela grama verdinha. De repente você percebe uma planta esquisita lá no meio. Aí quando você vai olhar, são os trevos. Ninguém plantou eles lá. Ninguém convidou eles para estarem ali. Mas eles estão. Então a ideia da carta Os Trevos é uma ideia muito ligada a pequenas coisas que brotam do nada e que, se você não tomar cuidado com elas, elas podem se tornar grandes problemas. Quando eu faço leituras e aparece a carta O Trevo, eu sempre uso a seguinte analogia. Imagina que você mora na tua casa
e de repente você levanta pela manhã e vai abrir a torneira da cozinha e percebe que tem uma pequena rachadura na parede. E nessa rachadura tem uma manchinha bem pequenininha. E aí você olha e fala assim, poxa, é só uma manchinha, deixa ela aí. E aí você vai, trabalha, levanta no outro dia, olha, aquela rachadura cresceu. Aquela manchinha tá maior. Mas é coisa boba, deixa pra lá. E assim você vai deixando, vai deixando, vai deixando. E aquilo se torna uma grande infiltração na parede da tua casa. Chega uma hora que a parede está condenada. E aí você olha para aquilo e fala, meu Deus, como foi que isso aconteceu? Era só uma manchinha. Pois é, era uma manchinha no início. Mas você não cuidou dela. Você não tratou essa manchinha. Então, como consequência, aquilo que parecia uma coisa tão pequena, tão insignificante, foi crescendo, foi se alastrando. E chega um momento que já não tem mais solução a não ser derrubar e começar do zero. A Carta dos Trevos, ela fala sobre isso. Sobre ideias, sobre problemas, sobre situações que aparecem como se fosse nada. Uma fofoquinha no ambiente de trabalho. Um ciúme bobo. Um sonho que eu deixo pra lá. Só que isso vai se repetindo, se repetindo, se repetindo. E quando chega um momento, aquela fofoquinha já se tornou a verdade. E não tem mais como reverter a situação. Aquele ciúme já se tornou doentio. Aquele sonho já seguiu outros 20 sonhos. E de repente você se deixou de lado. Então a Carta dos Trevos, quando ela aparece em uma leitura, ela é uma carta de alerta. Porque ela, por si só, fala de coisas pequenas. Eu tô me sentindo meio mal. Aparece a Carta dos Trevos, opa, vai no médico. Dá uma olhada, faz um check-up. Sabe? Procure por algumas respostas. Eu tô com uma dorzinha boba de cabeça. Vai no médico que ele vai te passar um remedinho simples. Agora, se você ignorar, pode se tornar um grande problema. É isso que essa carta fala. A Carta dos Trevos, ela não fala da sorte, da ideia dos trevos. Por que eu falei que poderia ter relação? Olha bem para essa carta. Tá vendo? Isso aqui é um galinho pequeno, fino. Essa plantinha, ela foi plantada um dia, ela brotou por alguma razão. Então é como se fosse uma semente que é plantada embaixo da terra. Embaixo da terra, ela tá tranquila, ela tá segura, ela tá bem. Mas aí ela decide brotar e ela sai de debaixo da terra e brota um galinho fino. Se chover muito, ele morre. Se não chover, ele morre. Se um cachorro fizer cocô em cima, ele morre. Se alguém pisar, ele morre. Então é uma aventura. Essa carta, ela representa coisas incertas. Ela representa desafios, ela representa aventuras que não tem muita base para se tornarem coisas de grande sucesso. Porque isso aqui não vai se tornar uma árvore. Ele se alastra, ele se espalha, mas ele não vai criar um tronco e crescer para cima, ele cresce rasteiro, entende? Então essa carta sim pode ter a ver com a ideia de buscar pela sorte. Em que sentido, Pierra? Quando uma pessoa fala assim, eu vendi minha casa para jogar na Mega Sena. É isso aqui, ó. Por quê? Porque você está apostando algo que era sólido, que era estável para você, em uma aventura, em uma coisa que não tem assim muita base para te dar segurança.
Pierre, as pessoas não fazem isso. Tudo bem. Então eu abandonei o meu casamento para correr atrás de uma pessoa que nem sabe que eu existo. Isso as pessoas fazem. E aqui, ó, carta dos trevos. Entende? Sempre que alguém abandona algo que tem solidez, que tem estabilidade, que tem segurança, para se lançar rumo ao desconhecido, é um momento de trevos na vida dessa pessoa, porque ela está buscando pelo trevo de 4 folhas, mas ela sabe que ela está buscando por um trevo de 4 folhas. Então é algo que é muito difícil se concretizar e ser estável e ser sólido e dar para essa pessoa a segurança que ela precisa. Então nesse baralho, a carta dos trevos, ela fala muito dessa ideia do mato. Então apareceu essa carta dos trevos, ela vai falar sobre problemas que já estão crescendo, porque aqui a gente já tem um caule, já existem outros trevos aqui. Então, opa, você está passando por algum momento de dificuldade, por alguma crise, por alguma situação difícil, tem alguma coisa que está acontecendo na tua vida que está te tirando do eixo, então para e pensa em como essa coisa começou. Será que isso está crescendo na tua vida? Ou será que de repente apareceu? Por exemplo, sofri um acidente de carro. Esse acidente, será que ele aconteceu porque você não verificou aquela luz vermelha que estava ali no painel? Ou será que foi porque alguém cruzou o caminho embriagado? Percebe? Então, é fazendo essa reflexão que a pessoa começa a perceber assim, opa, realmente tinha uma luz acesa lá no meu painel. Eu não olhei para ela. E agora? Meu carro enguiçou. Entende? Eu tive esse problema de tontura, mas eu passei o dia inteiro sem comer nada, sabe? Então, é essa reflexão que essa carta aqui dos trevos pede, tá? Carta dos trevos, numa leitura, vamos recapitular rapidinho. Fala de problema, fala de dificuldades e fala de coisas que no início são pequenas, mas que se você ignorar, elas vão crescendo e se multiplicam. Em termos de novos projetos, apareceu Carta dos Trevos. É uma carta que determina um projeto que é muito difícil se tornar algo realmente sólido e grandioso. Na vida dessa pessoa, esse projeto vai ser um problema. A pessoa tem que saber lidar com o projeto, tá? Quando eu falo projeto, entenda tudo, tá? Uma cirurgia, um relacionamento, uma mudança de residência, um trabalho, qualquer coisa, tá? Mas que a pessoa esteja querendo fazer um concurso que essa pessoa quer fazer. Essa carta, ela mostra projetos que demandam muita energia e te dão pouco ou nenhum resultado. É isso que essa carta traz. Então, quando nós olhamos para ela, é importante saber orientar para que a pessoa busque por algo paralelo a esse projeto. Não é um projeto que pode ser exclusivo na sua vida, a ponto de você depender o teu sustento dele, porque ele não vai te dar esse retorno. Essa carta fala sobre isso. É possível reverter essa situação, Pierra? Sim, é possível. Analisando outras cartas que estão perto dessa, analisando outras possibilidades, sim, é possível. Só que aqui, ó, essa carta acompanha o 6 de ouros. 6 de ouros fala sobre uma pessoa ganhando mais que outra. Os trevos são ervas daninhas. Erva daninha é uma planta que nasce para sugar os nutrientes das outras. Então, conforme ela vai crescendo, ela vai matando o que está ali. Imagina que você tenha um jardim lindo, florido, maravilhoso. Um belo dia você olha e tem uma planta esquisita. É só uma folhinha, uma planta qualquer, deixa ela aí. Quando você menos perceber, aquela erva daninha que você ignorou vai ter se espalhado de um jeito que matou todas as tuas flores, e para conseguir matar ela, você vai precisar colocar fogo. Isso provavelmente vai matar a terra.
Entende? Isso é erva daninha. E essa é a carta dos trevos. Então, se você souber lidar com o problema no início, problema resolvido, vida que segue, maravilha. Agora, se você deixar a coisa crescer, ela vai sugar o que tem ao redor. Então, em termos de relacionamento, cuidado, porque é uma pessoa que vai se encostar em você de alguma maneira. Ou vai ser emocionalmente, vai ser a pessoa que vai sugar as tuas energias, vai ser a pessoa que vai se apoiar financeiramente em você, vai ser a pessoa que vai manipular as situações de alguma maneira para que seja em proveito dela, sabe? Então toma cuidado. Com relação à saúde, olha para a área em que o trevo aparecer, tá? Olha para a área em que o trevo aparecer, seja na cabeça, no tórax, braços, pernas, no emocional, tanto faz, mas precisa olhar para essa área, porque tem alguma coisa aí que, se não for tratada, no futuro pode dar dor de cabeça, tá? Pode se tornar, sim, uma enfermidade. E também, o óbvio precisa ser dito, em termos de saúde, tá, gente? Só fazendo um parênteses aqui. Essa carta também fala sobre a necessidade de comer plantas, tá? Então, assim, verduras, legumes, incluir esse verde na alimentação. Também fala da necessidade de um detox. Então, dentro do que for possível para a pessoa, do que for saudável para a saúde da pessoa, do consulente, é interessante orientar um detox também, tá? Muito bem. Essa carta, ela pode ser vista como uma carta de aventura sempre que o consulente decidir sair de uma situação para iniciar outra. Então é uma situação delicada, é uma situação que tem muitos riscos e é uma situação que vai exigir muito esforço para dar pouco resultado, certo? Então essa carta dos trevos, ela mostra uma situação que já está em desenvolvimento. Então é importante olhar para a situação do consulente, olhar para a situação na qual essa carta aparece, porque é algo que já está caminhando, tá? Essa carta dos trevos, ela fala sobre coisas que estão muito no início. E essa carta especificamente dos trevos fala sobre encontrar a sorte, tá? Porque olha só, o trevo dessa carta é de 4 folhas. Então, no meio de todo esse jardim aqui, a moça conseguiu encontrar o trevo de 4 folhas. Então, para essa carta aqui dos trevos, vai ser difícil? Vai. Vai precisar de esforço? Vai. Vai ter mais esforço do que resultado? Vai. Mas lá na frente você vai conseguir encontrar a tua sorte, que vai ser uma sorte pequena, uma coisa pontual, e você precisa saber aproveitar essa oportunidade, porque ela está segurando um trevo de 4 folhas e está na mão dela. Então, para esse consulente desse baralho, ele vai ter uma oportunidade. Precisa se ater a essa oportunidade, saber agarrar ela para fazer esse projeto dar certo. Já para esse trevo de 4 folhas, olha só, são vários trevos de 4 folhas com flores. Aqui tem alguns de 3 folhas, só embaixo estão os de 4. Isso aqui diz que para esse consulente aqui, ele precisa olhar além da superfície, porque essa situação, ela é cheia de problemas, ela é cheia de intempéries, ela é cheia de dores de cabeça, ela é cheia de situações nas quais ele vai se questionar: será que eu escolhi a coisa certa? Será que realmente esse projeto é para mim? Mas ele precisa olhar além desses problemas,
porque a solução e o sucesso tá nas sombras. Percebe como é a mesma carta, a carta 2 do baralho cigana acompanha 6 de ouros. Cada uma é completamente diferente da outra. Muito bem, gente, então comenta aqui embaixo, e a sua carta do trevo, do seu baralho, qual é a mensagem que ela traz? A base das cartas é sempre a mesma, mas essa dimensão extra da análise, ela vem de cada baralho. Então, observe os detalhes, veja muito bem a cena que está representada ali para saber para qual direção vai a orientação que o seu baralho te proporciona. Tá gostando das aulas? Então já deixa o seu like, se inscreva no canal e se você quiser uma consulta personalizada comigo, aqui embaixo na descrição do vídeo eu deixei o número do WhatsApp, manda uma mensagem lá e a gente conversa. Beijos no seu coração e até semana que vem na nossa próxima aula. Tchau, tchau!